ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, mentiu em comissão no Congresso Nacional, nessa quarta-feira, 28, ao dizer que, aspas, Lula foi o primeiro a condenar o ataque terrorista, ele disse terrorista, do Hamas a Israel, fecha aspas, se referindo a 7 de outubro de 2023. Mauro Vieira também omitiu os sequestros cometidos pelo grupo terrorista, limitando-se a dizer que o ataque, aspas, levou à morte de mais de 1.000 pessoas numa noite sangrenta e numa atitude inexplicável, fecha aspas. Nem o período do dia o ministro acertou, era manhã em Israel, não noite. Vamos acompanhar o que disse Mauro Vieira e eu vou analisar mais em seguida. Posso concordar com as afirmações que Vossa Excelência fez sobre a posição do Brasil, sobre o Hamas e as Farc. O presidente Lula foi o primeiro a condenar o ataque terrorista. Ele disse terrorista. O ataque terrorista do Hamas a Israel, levou à morte de mais de 1.000 pessoas, numa noite sangrenta e numa atitude inexplicável. Fomos duros na condenação e sempre repetimos, mas também sempre repetimos que já passou do tempo, que já 18 ou 19 meses já passou o tempo em que se pode dizer que tudo é autodefesa. Não é uma vingança, é um combate, uma guerra desequilibrada, porque é de um exército altamente sofisticado e poderoso contra a população civil. Isso não há dúvida. Então nunca fizemos isso, e muito menos com as Farc. Não temos nenhum contato, não temos nenhum tipo de atitude de apoio ou de elogio que seja. O que nós fazemos, sim, junto com um grupo seleto e fizemos no passado, seleto de países, é participar das negociações, das conversas entre esses grupos, entre o ELN e as Farc no passado, atualmente no ELN, com o governo da Colômbia em busca de uma solução para o desarmamento e para um acordo de paz e de convivência entre o governo colombiano e esses grupos. O Lula, na verdade, comentou no X, no começo da tarde daquele dia, 7 de outubro de 2023, às, precisamente, 12h56, meio-dia e 56, que, aspas, ficou chocado fiquei chocado, né? Ele colocou, pode colocar o print na tela, produção. Fiquei chocado com os ataques terroristas realizados hoje contra civis em Israel, que causaram numerosas vítimas. Fecha aspas. Continua aí a mensagem dele, e ele omitiu o nome do Hamas como autor. Diversos líderes globais, sobretudo europeus, como o presidente da França, Emmanuel Macron, já haviam condenado o terror pela manhã e manifestado solidariedade a Israel. Olha a primeira postagem do Macron, 7h24 da manhã. O Macron, assim como o Lula, ele não chamou o Hamas pelo nome, mas ele já tinha feito a condenação ali às 7h24 da manhã dos ataques. Depois ele ainda fez por volta das 10 da manhã, olha aí, 10h06 da manhã, outra condenação após falar com o presidente Herzog e com o primeiro-ministro Netanyahu, ambos de Israel. Condenou os ataques, ali ele acrescentou que eles foram cometidos a partir de Gaza contra Israel. Não nomeou o Hamas, mas já colocou ali Gaza na história. Então, assim como o Macron, vários outros fizeram publicações nesse sentido ao longo da manhã, enquanto o ataque acontecia e enquanto ele se desdobrava. Vários deles nomearam o grupo terrorista, como, por exemplo, o então primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, que às 6h10 da manhã se disse, aspas, chocado com os ataques dos terroristas do Hamas contra civis israelenses, fecha aspas. 6h10 da manhã já estava ali chamando o Hamas pelo nome, condenando os ataques terroristas. Essa história de que o Lula foi o primeiro de quê? É mentira. Em 10 de outubro, 3 dias depois, Reino Unido, Estados Unidos, França, Alemanha e Itália ainda emitiram uma declaração conjunta de apoio a Israel e, aspas, condenação inequívoca do Hamas, fecha aspas. O Lula, no entanto, levou 13 dias, o 13 do PT, para colocar as palavras Hamas e atos de terrorismo na mesma frase. Lembrando que ele não chama o Hamas de grupo terrorista. Ele só falou de atos de terrorismo.
E isso após fortes cobranças nacionais e internacionais para que ele criticasse a invasão do território israelense e os mais de 1.200 assassinatos. O Mauro Vieira falou ali mais de 1.000, né? Mais de 1.200 e de 250 sequestros. Então o Lula estava sendo cobrado a dar o nome aos bois. Ainda assim, o Lula só citou o terrorismo quando já demonizava a reação militar de Israel, explorando dados do Hamas sobre crianças alegadamente mortas na faixa de Gaza. Abro aspas para o Lula. Hoje, quando o programa Bolsa Família completa 20 anos, fico lembrando que 1.500 crianças já morreram na faixa de Gaza, fecho aspas. Foi o que ele narrou num vídeo de 20 de outubro de 2023. Quer dizer, só 13 dias depois é que ele colocou Hamas e terrorismo na mesma frase. E isso falando ali em referência ao então balanço, como eles fazem o tempo todo, de 1.524 mortes divulgado pelo Ministério da Saúde de Gaza, que é a fachada de relações públicas do grupo terrorista Hamas, usada para dar ares de legitimidade às suas narrativas perante a imprensa e a opinião pública mundial. Aspas para o Lula. Crianças, né, ele estava se referindo a elas, que não pediram para o Hamas fazer o ato de loucura que fez, de terrorismo. Esse foi o momento em que o Lula citou a palavra. Então, vou até repetir. Foi quando ele finalmente deixou escapulir, né? Que não pediram para o Hamas fazer o ato de loucura que fez de terrorismo atacando Israel, mas também não pediram que Israel reagisse de forma insana e as matasse. Exatamente aqueles que não têm nada a ver com a guerra, que só querem viver, brincar, que não tiveram direito de ser crianças. Fecha aspas. Foi o que concluiu o petista na sua narrativa aí de orelhar. Então, assim, ele só falou do terrorismo de Hamas quando já estava condenando Israel por aquilo que alegadamente, né, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, que é o Hamas, estava fazendo na faixa de Gaza. O governo Lula, vale lembrar, também tratou a eliminação de um dos idealizadores do massacre de 7 de outubro, o Ismail Haniyeh, como assassinato. E o assassinato de brasileiros naquele dia 7 como morte. Escrevi um artigo sobre esse vocabulário do governo Lula, é só procurar com essa expressão, lá no Antagonista na época. E na comissão, como a gente viu há pouco, o Mauro Vieira ainda omitiu pela segunda vez os sequestros, ao alegar que, aspas, já passou o tempo em que se pode dizer que tudo é autodefesa. Não é. É uma vingança. É uma guerra de exército contra a população civil. Fecho aspas. Estou resumindo aqui, porque ele falou sofisticado, poderoso, o exército, etc. Na verdade, nem tudo é autodefesa, porque é também operação resgate. E isso o Mauro Vieira não cita. Já que, repito, mais de 250 cidadãos israelenses e de outros países foram sequestrados em Israel e levados para Gaza. E dezenas deles continuam em cativeiros do Hamas e de seus aliados. Então, se agisse de uma forma intelectualmente honesta, o Mauro Vieira diria claramente se ele defende que um país democrático deixe os seus cidadãos sofrendo diariamente nas mãos de terroristas sequestradores, com violência, tortura, estupro, fome, sede, enquanto eles se recusam, os terroristas se recusam, a devolvê-los para acabar com a guerra que eles iniciaram. Ao contrário do que diz o ministro das Relações Exteriores, Israel não reage contra a população civil, que é orientada todos os dias pelas forças de defesa israelenses a deixar as zonas de guerra, além de ser acolhida em seus abrigos. Quem coloca os civis no fogo cruzado é o Hamas, que os utiliza como escudos humanos para constranger Israel a viver esse dilema entre deixar o seu povo ser assassinado no próprio território e em Gaza, ou reagir contra os terroristas para evitar novos massacres e reaver os reféns em meio à tragédia humanitária, sim, da guerra. A função de Mauro Vieira, claro, é fazer a retaguarda retórica do Lula, que é um aliado histórico do Irã, o maior patrocinador do Hamas, entre outros grupos anti-Israel e antissemitas, como a Jihad Islâmica, o Hezbollah e os Houthis, lá do Iêmen. Lembrando que o Hezbollah ataca ali o norte de Israel, um grupo libanês, do Líbano, e a Jihad Islâmica é parceira do Hamas na própria faixa de Gaza. E ninguém faz a retaguarda retórica de um falsificador, quanto mais da realidade como Lula, sem mentir e falsear os fatos também. Duda Teixeira. Mauro Vieira mentiu, a gente pega todas as postagens do Lula, você vê que tem uma dificuldade enorme de falar do Hamas e de falar de terrorismo. Nunca diz ali que o Hamas é um grupo terrorista, o Hamas é um grupo terrorista. A desculpa é que, não, mas o Brasil segue a lista de grupos terroristas do Conselho de Segurança da ONU, que tem lá a Rússia, e que nunca vai aceitar a inclusão do Hamas. Essa é a desculpa. O Brasil poderia ter uma própria lista de terrorismo e ser honesto intelectualmente, não faz porque não quer.
Mas tem essa desculpa. E o Lula demorou, né, 2 semanas para falar, colocar Hamas e terrorismo na mesma frase, mas só faz isso, então, quando já está tendo a guerra entre o governo de Israel, as forças de defesa de Israel, e o grupo terrorista Hamas. E por que ele faz isso? É intencional, ele faz uma falsa equivalência. Ele está comparando uma guerra entre um Estado soberano, né, que está respondendo a um atentado terrorista e atacando esse grupo terrorista. Ele faz essa comparação, uma equivalência, como se fosse ali do... Perdi o fio da meada? Do massacre do Hamas, do massacre invadiu do o território Hamas, israelense e foi matando civis, jovens, meninas que estavam dançando num Exato. festival de música eletrônica, crianças que estavam dormindo nos kibbutz e outras pessoas ali pelas estradas. Eu vi 2 vezes o filme, que foi restrito à imprensa e a determinadas autoridades do mundo todo, porque são imagens muito fortes para ficarem circulando por aí. São as imagens mais bárbaras que eu já vi em toda a minha vida, e as pessoas, quando acaba a transmissão, elas ficam em absoluto silêncio, porque é uma versão ali de cerca de 45 minutos que parece um videogame da vida real. Eu já contei essa história aqui, mas para quem não sabe, os terroristas do Hamas, eles usavam bodycam, aquela câmera no uniforme. Então, o que os militares e as autoridades israelenses fizeram até para reconstituir tudo e ver como aconteceu, foi montar essas imagens retiradas das câmeras dos terroristas que foram pegos, ou que foram eliminados, juntando essas imagens com as das câmeras de segurança das estradas, dos kibbutz, de outras áreas que acabaram flagrando tiroteios ou ataques, e foram montando um filme, documentário, sobre aquilo que aconteceu. Então, assim, é absolutamente assustador você ver aquelas pessoas brincando de tiro ao alvo com seres humanos, civis, inocentes. Diga. Exato, não dá para comparar as duas coisas, né? Um terrorista do Hamas entrando com uma câmera, sádico, querendo matar criança, matar adolescente, estuprar menina, com os soldados de Israel que, quando usam câmera, é porque são vigiados pela sociedade israelense, né, que depois pede para ver as câmeras. Os próprios superiores hierárquicos olham as câmeras para ver se não foi cometida nenhuma infração no meio de uma guerra, né, se não foram feitas vítimas civis, né, esse tipo de coisa. Então, é uma falsa equivalência, ou vamos dizer, uma pilantragem intelectual aí do Mauro Vieira. A gente tem só 1 minuto, mas, Denis, pode começar, qualquer coisa você continua no próximo bloco. Tá legal. Não, na verdade, bom, primeiro o incômodo que causa a um brasileiro com 2 neurônios, né, de ser representado por esse tipo de gente, que está, na verdade, numa cruzada ideológica. A ideologia cega o indivíduo, faz com que ele não consiga enxergar elementos factuais com um mínimo de clareza. E aí eu tenho que evocar aqui uma célebre frase de Platão, segundo a qual os iguais vão com os iguais. Bandidos, quando chegam numa cidade, procuram bandidos, não vão procurar o padre, não vão procurar o gerente do banco, procuram outros bandidos para se aliarem, e assim acontece em todos os aspectos da vida. O que nós estamos vendo, o que nós estamos analisando, é uma grande empreitada ideológica, sem limites, que na verdade só busca a melhor ocasião para implementar uma filosofia de morticínio. Aí você vai dizer assim, Denis, mas é muito exagerado dizer isso. Não é. Não é. A questão aqui é de oportunidade. Então ninguém é virtuoso porque deixa de fazer uma coisa simplesmente porque não há ocasião para fazê-la. E a filosofia que impera no modo de ver a realidade dessa gente, Lula e os seus copinchas, é exatamente essa, dizer, olha, se precisasse matar, se precisasse avançar de forma totalitária para chegarmos à estrutura de Estado que nós gostaríamos de ter, nós já tivemos manifestação de político de esquerda aqui no Brasil celebrando Stalin. Quem não se lembra daquele famoso print, né, que depois o tweet foi apagado, de
durante a festa junina, uma célebre política brasileira dizendo: olha, a fogueira vai alta, olha como o céu está lindo, fazendo um trocadilho com Stalin. Então, essa gente gosta desse tipo de pessoa, esse tipo de líder. Nós tivemos agora Lula representando uma democracia razoável como a nossa, ao lado de tiranos na Rússia, quer dizer, marcando uma posição absolutamente vergonhosa para quem defende, como nós defendemos aqui, mundo livre. Enfim, não há de surpreender esse tipo de manifestação, infelizmente. Deveria ser uma surpresa, mas não é. Aliás, está chegando a festa junina. A festa junina me traz muitas lembranças aí do que eu vivi no mercado da comunicação. Se acontecer, tá? Para quem entender, entendedores entenderão, qualquer episódio relevante aí nacionalmente, em festas juninas, a gente sempre vai mostrar ele inteiro, né? Muita gente não mostra as coisas inteiras e isso tem consequências. Bom, também durante a audiência, o Mauro Vieira disse que o governo Lula não classifica o Hezbollah como grupo terrorista sob a alegação de que o Itamaraty se baseia nas definições do Conselho de Segurança das Nações Unidas. É um ponto que o Duda já abordou, mas vamos acompanhar em vídeo o que o Mauro Vieira disse. Pode soltar. O Hamas não deixou de ser criticado pelo Brasil. O Brasil criticou a situação, chamou de um grupo terrorista, chamou de ação terrorista. Agora, há outros grupos, como no Brasil, organizações criminosas, que têm como objetivo extorsão, roubo e tráfico de drogas e tráfico. Não é diferente, não é terrorismo. O terrorismo é para obter vantagem política e tomar o poder é diferente. E nós temos inúmeros mecanismos de consulta, de cooperação, através de Interpol, através de acordos bilaterais com o próprio Estados Unidos, para o combate do crime transnacional e das organizações criminosas. Não, mas o senhor reconhece os outros grupos, então? O senhor reconhece os outros grupos como grupos criminosos e terroristas? Reconhece. Então o Hezbollah é terrorista? Não. Hezbollah não é terrorista. O Brasil reconhece todos os grupos terroristas que são assim classificados pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. Outra vez, voltando à sua pergunta anterior, ao multilateralismo, que é um instrumento importante, apesar de não estarmos de acordo com a atual estrutura, em que deixa de fora tantos países e continentes como a África, como a América Latina e como países importantes na Ásia. Apesar disso, é o nosso foro, é o que nós temos para lutar a favor do multilateralismo e da paz. O que o Conselho de Segurança classifica como terrorista, nós classificamos também. Olha, já separa a vinheta do troféu Óleo de Peroba, porque o Mauro Vieira tem sido um candidato frequente e hoje ele merece de novo. Ele está ensaboando e mentindo. Ele fala que o governo Lula, ele está gaguejando ali, está todo enrolado, chamou de grupo terrorista, chamou o Hamas de grupo terrorista, chamou de ato terrorista. Não, ele não chamou o Hamas de grupo terrorista. Até depois ele fala, não, nós só consideramos terroristas aqueles que estão lá na lista da ONU, né, Duda? Do Conselho de Segurança. Do Conselho de Segurança da ONU, onde a Rússia tem poder de veto. Então, assim, é mentira. Saiu uma expressão ali que não é verdadeira, não foi aplicado, não foi exemplificado. O Lula não chama o Hamas de grupo terrorista. O segundo ponto cômico é que a discussão, para quem perdeu isso nos últimos dias, é se o PCC e o Comando Vermelho aqui no Brasil, que são facções criminosas armadas, devem ser classificadas como terroristas. Você tem vários opositores que estão defendendo isso e o governo Lula diz que não devem ser, etc. Há argumentos para você fazer a distinção entre grupos terroristas e facções criminosas armadas. Mas é que o Mauro Vieira, o Lula, o próprio governo do PT, eles nem sequer consideram o Hamas terrorista. Aí um parlamentar depois fala assim, mas então o senhor considera o Hezbollah terrorista? Ele fala, não. Então, assim, é muito brando para lidar com esses grupos que massacram, que degolam pessoas. Duda Teixeira. O Brasil está muito atrasado nessa história toda, né? Principalmente em relação ao Hezbollah, que já teve membros do Hezbollah presos aqui no Brasil. Está cheio de gente do Hezbollah lá em Foz do Iguaçu, com conexão ao atentado que teve na AMIA, em Buenos Aires, 2 atentados na Argentina
que foram realizados pelo Hezbollah. A Argentina, aliás, reconhece o grupo Hezbollah como grupo terrorista, assim como o Paraguai, e o Brasil não toma essa decisão, vai postergando isso, vai usando aí o Conselho de Segurança como pretexto, o que é ruim, porque se fizesse isso, esse reconhecimento, poderia trocar informação muito mais fácil com esses outros países, com os Estados Unidos, mas acaba perdendo o tempo nessa história. Felipe, o Denis comentou uma história da questão das pessoas ideológicas, né, que se movem muito pela ideologia. O Mauro Vieira, para mim, é um enigma, tá? Porque eu já conversei com muitas pessoas, diplomatas, que trabalharam com ele, conheciam ele já de até outras embaixadas, e falam que ele era um cara que não tinha ideologia nenhuma, né? Ele era o cara só que era um bom funcionário, gostava ali de montar os cenários para as festas nas embaixadas, sabe? Assim, cuidar ali das flores. Isso era o que eu ouvi das pessoas que conheceram ele, né? Tá defendendo a boquinha dele. O Mauro Vieira, então, assim, não era uma pessoa ideológica, mas se presta a esse servicinho. Ele entendeu que ganhou ali um bom cargo do governo Lula e faz tudo que mandam ele fazer, né? Tudo que o Lula e o Celso Amorim manda fazer, ele faz. O Mauro Vieira, aliás, é um enigma para mim, assim como o Fernando Haddad, né? Eu fico às vezes perguntando, será que o Haddad, ele realmente está interessado em equilibrar as contas, né? Ou ele sabe que ele está sendo usado por esse governo, né? Será que ele é bem intencionado ou será que ele só faz, só um mascarado, né? Essa dúvida que eu tenho também com o Mauro Vieira. Eu chamo de ideologia da conveniência, já escrevi um artigo com esse título. Muitos líderes populistas e políticos, eles usam a ideologia, eles usam o discurso ideológico. Alguns são ideológicos, mas outros simplesmente são oportunistas. Então, assim, no campo político da esquerda, no campo político da direita, você tem muita gente que é ideológica. Você tem, evidentemente, muitos seguidores, massas de manobra, mais militantes, ativistas, que são figuras mais ideológicas. Agora, você tem determinadas lideranças que elas agem por oportunismo, o que é melhor para elas. Elas usam um discurso ideológico para tentar justificar aquilo que lhe dá mais vantagem, né? Para tentar justificar do ponto de vista do debate público, da moralidade, etc. O Lula, em geral, é assim, né? Ele usa a ideologia de esquerda, agora, muitas vezes, ele age de acordo com aquilo que ele considera mais conveniente para ele. Então, ele é um aliado histórico do Irã, ele tem essa parceria, ele mandou o Geraldo Alckmin para a posse do presidente eleito, o Geraldo Alckmin sentou lá do lado de 4 lideranças terroristas e eles continuam com essa cumplicidade em relação ao que acontece no Oriente Médio, nessa cumplicidade anti-Israel contra a comunidade judaica.